filha disse que o pai viúvo não merecia nada, então o advogado mostrou a última cláusula. Riram do pai pobre no momento em que ele cruzou a porta do escritório do advogado. Ele usava um macacão desbotado, manchado de tinta e cimento, as botas sujas de poeira da obra onde tinha trabalhado até minutos atrás. O cabelo grisalho estava desalinhado e suas mãos calejadas seguravam um boné velho com força, como se fosse a única coisa que ainda lhe dava dignidade. Do outro lado da mesa de mogno polida, sua filha Beatriz cruzou as pernas com elegância, ajeitou o colar de pérolas e soltou uma risada curta, afiada como vidro quebrado. Ao lado dela, o noivo Marcos, de terno impecável e relógio suíço no pulso, olhou para o homem com desprezo mal disfarçado. A secretária na recepção desviou os olhos. O próprio advogado, Dr. Henrique Almeida, ajeitou os óculos e tossiu, constrangido como se a presença daquele homem simples contaminasse o ambiente sofisticado. Beatriz inclinou-se para a frente, os olhos brilhando com crueldade. Papai, você realmente acha que merece alguma coisa? Olhe para você. Minha mãe construiu tudo sozinha enquanto você ficava batendo prego e carregando tijolo. Você nunca foi nada além de um peso morto nessa família. Marcos riu baixo, passando a mão nos cabelos engomados. O pai, cujo nome era Alberto, apenas apertou o boné entre os dedos, a mandíbula tensa, os olhos marejados fixos no chão. Você teria defendido um pai assim, humilhado pela própria filha em público, ou teria virado o rosto como os outros na sala? Conte pra gente nos comentários. Mas ninguém naquela sala estava preparado para o que aconteceria nos próximos minutos. Porque por trás daquele macacão sujo e daquele silêncio doloroso, havia uma história que nenhum deles conhecia. Uma verdade que a falecida esposa de Alberto, Helena, havia guardado em segredo absoluto até seu último suspiro. E quando o advogado abriu o envelope lacrado com as últimas vontades dela, o chão de mármore daquele escritório chique pareceu rachar sobre os pés de todos. Alberto tinha 57 anos, mas parecia carregar 80 nas costas curvadas. Ele havia conhecido Helena quando ambos tinham 20 anos, em uma festa simples de bairro. Ela era filha de um pequeno comerciante, ele era pedreiro. Casaram-se jovens, com uma cerimônia modesta na igreja do bairro, e Alberto prometeu a ela que a faria feliz, mesmo sem ter muito a oferecer. Nos primeiros anos, moraram em uma casa alugada de 2 cômodos. Alberto trabalhava de sol a sol, carregando sacos de cimento, subindo andaimes, voltando para casa com as costas doloridas e as mãos rachadas. Helena cozinhava, costurava, lavava roupas para fora. Eles eram pobres, mas eram felizes. Quando Beatriz nasceu, Alberto chorou de alegria. Ele segurou aquela menina minúscula nos braços e jurou que daria a ela tudo que nunca teve. Trabalhou turnos duplos, fins de semana, feriados. Enquanto isso, Helena, com uma inteligência afiada e uma ambição silenciosa, começou a frequentar cursos noturnos de administração. Alberto nunca reclamou. Ele incentivava, cuidava da bebê nas noites em que Helena estudava, aquecia mamadeiras, trocava fraldas, cantava canções de ninar desafinadas que faziam a filha sorrir. Anos depois, Helena conseguiu um emprego em uma pequena empresa de contabilidade. Era uma posição humilde, mas ela se destacou rapidamente. Sua dedicação chamou atenção. Em 5 anos, ela foi promovida a gerente. Em 10, tornou-se sócia minoritária. E em 15 anos, Helena havia comprado a empresa inteira, transformando-a em uma das maiores firmas de consultoria financeira da região. O dinheiro começou a entrar, muito dinheiro. A casa de 2 cômodos virou um apartamento. O apartamento virou uma mansão. Os carros populares viraram importados. Mas Alberto continuou sendo pedreiro. Ele nunca pediu nada. Nunca exigiu participação nos negócios. Nunca quis seu nome em contratos. Quando Helena oferecia, ele sorria e balançava a cabeça. Isso é seu, meu amor. Você conquistou. Eu só fiz o que qualquer marido faria. Beatriz cresceu cercada de luxo, escolas particulares caríssimas, viagens internacionais, roupas de grife. Ela começou a se envergonhar do pai. Na adolescência, pedia para ele não buscá-la na escola. Papai, por favor, pede para a mamãe ir. Você vem todo sujo, meus amigos ficam rindo. Alberto engolia a dor e obedecia. Helena notava e sofria em silêncio. 3 anos atrás, Helena descobriu um câncer agressivo. Os médicos deram 6 meses. Ela viveu 18, lutando com unhas e dentes, mas o corpo foi desistindo aos poucos. Alberto largou o trabalho para cuidar dela em tempo integral. Trocava curativos, administrava remédios, segurava sua mão nas madrugadas quando a dor era insuportável. Beatriz, ocupada com a própria vida e com o noivo rico, visitava raramente.
Quando ia, ficava meia hora e saía, dizendo que o cheiro do hospital a deixava enjoada. Helena morreu em uma manhã chuvosa de junho, segurando a mão de Alberto. Suas últimas palavras foram: "Você sempre foi meu herói. Sempre." Alberto a enterrou com as economias que ainda tinha. Beatriz apareceu no funeral de preto Chanel, chorou por 5 minutos e foi embora antes do fim da cerimônia. Uma semana depois, chegou a convocação do advogado. E se histórias de pais que se sacrificam em silêncio tocam você, inscreva-se agora. Toda semana trazemos histórias reais de coragem, dor e redenção que você não vai esquecer. No escritório, Dr. Henrique Almeida abriu a pasta de couro marrom e retirou um envelope branco, lacrado com cera vermelha. O silêncio na sala era denso. Beatriz tamborilava as unhas feitas na mesa impaciente. Marcos checava o celular. Alberto permanecia de pé, encostado na parede, como se não tivesse direito de sentar. "Bem", começou o advogado, a voz formal, "estamos aqui para a leitura do testamento de Helena Maria dos Santos, falecida no dia 14 de junho. Conforme a lei, todos os herdeiros legais foram convocados." Ele olhou para Beatriz, depois para Alberto. "Vamos começar." Beatriz endireitou-se na cadeira, um sorriso confiante nos lábios. Marcos colocou a mão no ombro dela, solidário. O advogado começou a ler, a voz monótona recitando formalidades jurídicas. A empresa avaliada em 12 milhões de reais. A mansão avaliada em 3 milhões. As contas bancárias, investimentos, ações. O patrimônio total ultrapassava 20 milhões de reais. "Para minha filha Beatriz Helena dos Santos", leu o advogado, "deixo a quantia de 50 mil reais, a ser paga em parcela única, desde que ela utilize esse valor para ajudar instituições de caridade voltadas ao cuidado de idosos carentes." Silêncio. Beatriz piscou, confusa. "Espera, o quê? 50 mil? Só isso?" Sua voz subiu estridente. "Tem que ser um erro. Eu sou a filha dela, a única filha. Onde está o resto?" O advogado continuou, impassível. "O restante do patrimônio, incluindo a empresa, imóveis, veículos e aplicações financeiras, será dividido da seguinte forma: 80% para Alberto Santos, esposo dedicado e pai exemplar. 20% para a Fundação Amparo ao Trabalhador, instituição que apoia famílias de operários em situação de vulnerabilidade." O queixo de Beatriz caiu. Marcos levantou-se bruscamente, a cadeira raspando no chão. "Isso é um absurdo. Esse testamento não pode ser válido. Ele não fez nada, nada. Viveu às costas dela a vida inteira." Alberto não se mexeu. Seus olhos estavam fixos no advogado, incrédulos, como se não conseguisse processar as palavras. Dr. Henrique ergueu a mão, pedindo silêncio. "Há mais." Helena deixou uma carta pessoal, a ser lida em voz alta neste momento. Ele retirou uma folha de papel delicado, coberta pela caligrafia elegante de Helena. A voz do advogado tremeu levemente ao ler. "Minha querida Beatriz, se você está ouvindo isso, significa que já parti. E se está ouvindo com raiva, significa que não aprendeu o que tentei te ensinar a vida inteira. Você acha que construí tudo sozinha, mas está errada. Eu não construí nada sozinha. Cada tijolo da minha empresa foi erguido sobre os ombros do seu pai. Enquanto eu estudava, ele trabalhava dobrado para pagar minhas mensalidades. Enquanto eu fechava contratos, ele cuidava de você, alimentava você, embalava você para dormir. Quando eu quis desistir, nos primeiros anos difíceis, ele me segurou e disse: 'Você consegue, eu acredito em você.' E eu consegui, porque ele acreditou." A voz de Beatriz saiu rouca. "Mentira! Ela nunca me disse isso. Nunca!" O advogado continuou lendo, implacável. "Você se envergonha dele, filha. Eu sei. Vi você esconder ele dos seus amigos. Vi você rir das roupas dele. Vi você tratá-lo como se fosse invisível. E isso partiu meu coração mais do que qualquer doença poderia partir. Alberto nunca pediu reconhecimento, nunca pediu dinheiro, nunca pediu nada além de me amar e te amar. E você cuspi nesse amor. Por isso, deixo a você apenas o suficiente para que aprenda uma lição. Dinheiro não constrói caráter, sacrifício constrói. E seu pai tem mais caráter em uma unha suja de cimento do que você em todo o seu guarda-roupa de grife." Beatriz estava pálida. Marcos soltou o ombro dela, dando um passo para trás como se quisesse se distanciar. O advogado virou a página. "E Alberto, meu amor, meu eterno amor. Você nunca quis nada disso. Sei que está aí agora, confuso, achando que não merece, mas merece cada centavo.
porque cada centavo foi conquistado com sua força, sua paciência, seu amor incondicional. Você abriu mão de crescer na sua profissão para eu crescer na minha. Você acordou de madrugada quando Beatriz tinha febre. Você segurou minha mão quando ninguém mais segurava. Use esse dinheiro para viver com dignidade. Viaje, descanse, construa a casa dos seus sonhos. Seja feliz, porque você me fez feliz todos os dias da minha vida. E lembre-se, você sempre foi e sempre será meu herói. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Alberto estava chorando, lágrimas grossas descendo pelo rosto enrugado, molhando o macacão velho. Ele cobriu o rosto com as mãos trêmulas, os ombros sacudindo. Beatriz olhava para o papel como se fosse um inimigo. Marcos já estava de pé, ajeitando o paletó, claramente procurando uma saída. Você teria lutado nesse momento ou simplesmente teria ido embora derrotado? Diga nos comentários o que faria. Mas a história não terminou ali. Beatriz tentou contestar o testamento. Contratou advogados caros, os melhores que o dinheiro de Marcos podia comprar. Alegou coação, incapacidade mental, influência indevida. Durante 6 meses, a batalha judicial se arrastou. Alberto, agora com recursos, contratou sua própria defesa. Não para lutar contra a filha, mas para proteger a vontade de Helena. Durante o processo surgiram documentos, recibos antigos que Helena havia guardado meticulosamente. Comprovantes de pagamento das mensalidades dela, todas pagas com o salário de Alberto. Fotos de Alberto segurando Beatriz bebê enquanto Helena estava na biblioteca estudando. Cartas antigas que ele havia escrito para ela, incentivando, apoiando, amando. Depoimentos de antigos vizinhos que lembravam do homem exausto que chegava em casa tarde da noite e ainda encontrava energia para brincar com a filha. O juiz, um homem de 60 anos de cabelos brancos, leu tudo. E ao final, em uma audiência tensa, olhou diretamente para Beatriz. Senhora, sua mãe deixou muito claro suas razões e, francamente, após analisar as evidências, entendo perfeitamente. O testamento é válido, a decisão está mantida. Beatriz saiu do tribunal em lágrimas, mas não de tristeza, de raiva. Marcos terminou o noivado 2 semanas depois. Desculpa, Bia, mas eu achei que você tinha uma herança considerável. Isso muda as coisas. Ela ficou sozinha. Alberto, por sua vez, fez algo inesperado com o dinheiro. Primeiro, comprou uma casa simples, confortável, em um bairro tranquilo. Nada ostensivo. Apenas um lugar onde pudesse descansar. Depois, criou um fundo de bolsas de estudo para filhos de pedreiros, em homenagem a Helena. E, finalmente, ele procurou Beatriz. Ela atendeu a porta com os olhos inchados, a casa bagunçada, sozinha. Alberto estava ali, com o mesmo macacão velho, mas com um olhar diferente, mais firme, mais triste. Vim te dar isso, disse ele, estendendo um envelope. Dentro havia um cheque de 500 mil reais. Sua mãe queria que você aprendesse, não que você passasse fome. Use isso para recomeçar. Mas recomeça direito, filha, com humildade, com respeito. Beatriz olhou para o cheque, depois para o pai. E pela primeira vez em anos, ela realmente o viu. Não o macacão, não as mãos calejadas, mas o homem. O homem que tinha carregado ela no colo, que tinha trabalhado até o corpo doer para dar a ela uma vida melhor, que tinha amado a mãe dela incondicionalmente. Ela caiu de joelhos e chorou, desta vez de verdade. Me desculpa, pai, me desculpa por tudo. Alberto se abaixou, passou a mão nos cabelos dela como fazia quando ela era criança. Tá perdoado, filha. Só não esquece mais. Nunca julgue ninguém pela roupa que veste, porque valor de verdade tá aqui dentro. Ele apontou para o próprio peito. E a sua mãe sabia disso melhor do que ninguém. Passaram-se meses. Beatriz usou o dinheiro para voltar a estudar, fazer terapia, reconstruir a própria vida. Ela começou a trabalhar voluntariamente na fundação criada pelo pai, ajudando famílias de operários. Aos poucos, eles reconstruíram a relação. Não era perfeita, ainda havia feridas, mas havia também uma chance de consertar o que tinha sido quebrado. Alberto nunca se casou novamente. Ele dizia que Helena tinha sido o amor da vida dele, e um amor assim não se repete. Mas ele era feliz. Viajou para lugares que sempre sonhou conhecer. Ajudou dezenas de famílias através da fundação. E toda semana, sem falta, visitava o túmulo de Helena. Levava flores frescas e conversava com ela como se ainda estivesse viva. Eu fiz o que você pediu, meu amor. Tô vivendo com dignidade, tô sendo feliz e a Beatriz está aprendendo.
Devagar, mas tá. E sempre que alguém o via na rua, ainda de macacão, ainda carregando ferramentas, porque ele nunca parou de trabalhar completamente e o julgava, ele apenas sorria. Porque agora ele sabia. Sabia que valor não está na roupa, não está na conta bancária. Está no que você faz quando ninguém está olhando. Está em segurar a mão de quem você ama na madrugada. Está em sacrificar seus sonhos para que outra pessoa realize os dela. Nunca julgue um homem pelas botas sujas ou pelo macacão desbotado. Porque por trás daquela roupa simples pode estar o maior herói que você jamais conhecerá. Um herói silencioso, que não pede reconhecimento, que não exige medalhas, mas que sustenta o mundo sobre os ombros enquanto todos ao redor só enxergam a sujeira. E quando a verdade finalmente vem à tona, quando as últimas vontades são reveladas, quando a justiça finalmente é feita, aí você percebe, o homem que você desprezou era, o tempo todo, o homem mais rico daquela sala. Rico em amor, em caráter, em dignidade. E isso nenhum dinheiro no mundo consegue comprar. Se essa história tocou seu coração, se você acredita que nenhum pai deveria ser humilhado pela própria filha, inscreva-se agora no canal. Toda semana trazemos histórias reais de superação, coragem e justiça que vão emocionar você do começo ao fim. E clique no vídeo que está aparecendo na tela agora para assistir a próxima história, com uma reviravolta tão poderosa que você nunca mais vai esquecer.